Muito bem, irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Estamos numa série de reflexões nessa carta. No domingo passado, nós lemos dos versículos 13 ao 16. Aqueles irmãos que estiveram aqui ou que assistiram no outro momento essa mensagem, tivemos uma intercorrência aqui de microfone, mas foi resolvida a tempo, né? Nós vimos que o apóstolo Paulo, no versículo 13, ele fez uma oração. E ele disse: temos mais uma razão, né? Paulo está falando aqui no plural, porque ele está acompanhado ali da sua equipe de ministério. O primeiro versículo do capítulo 1 fala Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo tinha uma equipe de ministério e eles estavam agradecendo ao Senhor, e o apóstolo dizendo: temos mais uma razão incessantemente para dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, mas como palavra de Deus. Então nós vimos que Paulo apresentou ao Senhor dois motivos de gratidão pela igreja dos Tessalonicenses. Primeiro, que eles receberam a palavra, ouviram, receberam e acolheram a palavra de Deus, não como palavra de homens. A Escritura foi inspirada por Deus, Deus inspirou homens, mas a sua fonte é divina. E eles entenderam isso, que quando ouviram a pregação de Paulo, de Silvano e de Timóteo, eles estavam não ouvindo as vozes desses homens, mas eles estavam ouvindo a voz de Deus e acolheram essa palavra. E a prova de que o que eles acolheram é a palavra de Deus está no segundo motivo de gratidão de Paulo. E Paulo agradeceu pelos resultados da ação da palavra de Deus na vida daqueles cristãos que creram em Cristo. O versículo 14, Paulo diz assim: tanto é assim, ou seja, é tão verdadeiro que a palavra que vocês receberam é palavra de Deus, é que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus. Eles não se envergonharam do Evangelho, não se envergonharam das implicações do discipulado, das implicações de sermos discípulos de Jesus num contexto tão difícil como esse, e também no nosso tempo. Paulo disse no final do versículo 13 que a palavra de Deus ela está atuando eficazmente naqueles que creem. As mudanças que Deus tem feito na sua vida e na minha vida são o resultado da ação do Espírito Santo através da palavra de Deus. A palavra de Deus foi o instrumento usado para a nossa redenção, para a nossa regeneração, Pedro diz isso. Não foi mediante semente corruptível que nós fomos regenerados, mas pela palavra, pela semente incorruptível que é a palavra de Deus. A palavra de Deus também é o instrumento usado pelo Senhor para a nossa santificação. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há santificação, não há progresso espiritual, crescimento sem a palavra de Deus na minha e na sua vida. E hoje, irmãos, nós queremos ler a partir do verso 17, e nós vamos perceber aqui o cuidado de Jesus com a sua igreja. Vamos ler a partir do verso 17. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo,
para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor, pois que ação de graças podemos render a Deus, no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês, diante do nosso Deus. Oramos noite e dia, com máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros, e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, meus irmãos? Amados, nessa passagem que lemos, nós vamos perceber que a igreja de Deus, que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus, ela é pastoreada por Jesus, que é o supremo pastor. Jesus é o supremo pastor da igreja. Ele é o grande pastor das ovelhas. Mas dentro da sua soberania, ele usa o que eu chamo de pastores auxiliares. Todos nós somos auxiliares. Jesus é o supremo pastor. E esses pastores auxiliares, eles são constituídos pelo Espírito Santo para zelarem pela igreja de Deus. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui nessa passagem. Há um texto que nos deixa isso de uma forma bem clara, que é Atos capítulo 20, no versículo de número 28. De uma forma bem específica, nós vamos ver isso aqui. Eu amo esse versículo, porque ele nos mostra a relação da Trindade com a igreja. Percebam, Atos 20, 28, Paulo está falando diretamente com líderes, presbíteros, pastores locais da igreja do Senhor em Éfeso. Ele está em Mileto, mas está falando com eles de Éfeso. E ele diz, portanto, verso 28, desculpem, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, pastores, presbíteros, né? É o Espírito Santo quem constitui esses ministérios. Para quê? Na segunda parte do versículo, para pastorearem a igreja de Deus. A igreja é de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Está falando de Jesus. Veja, o Espírito Santo constitui bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Já parou para pensar no tamanho da comunidade cristã, no tamanho do privilégio, da honra que é fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor? Ela é a igreja de Deus, ela é pastoreada por homens falhos, sim, que são auxiliares do Supremo Pastor, mas que foram constituídos pelo Espírito Santo. E essa igreja que é de Deus, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Não é qualquer povo, não é qualquer gente, é a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Esses homens chamados por Deus não são os salvadores da igreja, porque só há um Salvador, que é Cristo. Eles também não são senhores ou dominadores do rebanho, porque só há um Senhor sobre a igreja, que é Cristo. Mas, irmãos, de alguma forma que nós não sabemos explicar, o coração desses homens que pastoreiam, que apacentam a igreja de Deus, ele é alinhado ao coração de Jesus, e eles têm o que Paulo chama em 2 Coríntios 11, de 2 a 4, um zelo que é o zelo de Deus. Não é um zelo humano. 2 Coríntios 11, 2 a 4, diz que eles zelam pelo rebanho com o zelo que é de Deus. Isso é inexplicável. Inexplicável. Como é que o Senhor faz isso? E quando nós olhamos para essa passagem, nós vamos perceber exatamente isso. Nós conseguimos enxergar o coração de Jesus através do apóstolo Paulo e da sua equipe de ministério. O zelo pela igreja, o se importar com o rebanho de Deus, com o povo, com a igreja de Jesus, que foi comprada pelo seu sangue, está aqui, pulsando nessa passagem, e nós vamos perceber nessa manhã. Em primeiro lugar, nós conseguimos enxergar nas palavras de Paulo a alegria do pastor. A alegria do pastor. No versículo 17, Paulo vai dizer: e nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficamos longe dos olhos, mas perto do coração. Paulo revela aqui um desejo que havia no seu coração de estar com aqueles irmãos. Paulo manifesta que quis ir algumas vezes, mas enfrentou uma oposição espiritual, que ele chama aí no versículo de número 18, de Satanás, porém, nos barrou o caminho. No contexto, nós vimos na semana passada que Paulo está com o seu olhar voltado para as lutas que a igreja está passando. A perseguição, as tribulações. E ele diz isso no versículo 14, quando ele celebra que a palavra de Deus estava operando no coração daqueles irmãos. Eles não se envergonharam do evangelho. Passaram a sofrer por causa de Cristo, como os irmãos lá na Judéia. Então, é isso que está no contexto aqui, o sofrimento da igreja, a pressão que vem do Império Romano contra eles, que vem da perseguição dos judeus contra eles. E agora, Paulo está revelando aqui a sua preocupação, mas ao mesmo tempo ele está celebrando com alegria. E é interessante como é que ele chama aqueles irmãos. Ele chama aqueles irmãos de Tessalônica de sua alegria, sua esperança e coroa, em que ele e seus cooperadores se gloriavam enquanto aguardavam a vinda do Senhor. Coroa no sentido de dádiva de Deus, de privilégio de poder ter contribuído para a fundação daquela igreja. Paulo diz aí no versículo 19, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Paulo está olhando para as lutas dele, mas está olhando também para a vinda do Senhor. E tem algo no seu coração, apesar de todas as batalhas, apesar de todas as implicações do ministério, de todos os sofrimentos por causa de Cristo, que ainda cumprimos as aflições no corpo de Cristo. Há uma alegria no nosso coração de ver homens e mulheres rendidos a Cristo e sermos instrumentos de Deus para levar o Evangelho a essas vidas e cuidar dessas pessoas, de zelar por essas pessoas. E é interessante que cada capítulo dessa carta termina citando a vinda do Senhor. Nós vimos isso no capítulo 1, falando que nos convertemos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos, que nos livra da era vindoura. E agora no capítulo 2, Paulo fala da vinda do Senhor. Apesar de todas as lutas que a igreja enfrentava, e que nós enfrentamos hoje, Paulo olha para o rebanho de Deus em Tessalônica e diz: vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, vocês são a minha esperança, vocês são o resultado do fruto do penoso trabalho de Jesus na cruz do Calvário, e o Senhor, por graça, me deu o privilégio de cuidar de vocês. Eu quis estar com vocês pessoalmente. E aqui nós vamos perceber o propósito dessa carta no capítulo 3. Paulo diz: eu não podia ficar mais
sem notícia de vocês, eu não quis mais que vocês ficassem sem um auxílio. E aí nós vamos perceber isso mais adiante sobre o trabalho do pastor. Vejam, irmãos, Paulo começa com a alegria. Essa alegria, ela é ministrada pelo próprio Senhor Jesus. Quando nós olhamos para as parábolas de Lucas 15, quando Jesus está conversando ali com aqueles religiosos, e eles questionam por que Jesus recebe pecadores e come com eles. Aí o texto diz assim, então Jesus propôs uma parábola. Versículo 1 de Lucas 15 até o 7. Depois diz assim, continuou uma outra parábola, e continuou a terceira parábola, 3 parábolas. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, para responder um questionamento, por que Jesus recebe pecadores e come com eles? E nós vamos perceber que as 3 parábolas terminam com alegria. A alegria do pastor de ver a ovelha que estava desgarrada voltar à comunhão. E Jesus vai dizer assim, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 que não precisam de arrependimento. Aí Jesus toca lá naqueles que achavam que não precisavam de arrependimento. O evangelho só é indicado para pecadores. O evangelho só é indicado para aqueles que reconhecem que são pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus diz, eu vim chamar pecadores ao arrependimento, eu não vim chamar justos, ou seja, aqueles que acham que pode se auto-justificar diante do Senhor por aquilo que fazem. O evangelho não é sobre aquilo que nós fazemos, é sobre aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Nós só vamos poder estar, irmãos, naquele céu santo, diante de um Deus que é santo, 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 porque o Cordeiro que morreu em meu e seu lugar é perfeito, é sem mácula. E o seu sacrifício foi tão poderoso, tão suficiente, que não precisa de uma segunda oferta. Ele morreu uma única vez, um único sacrifício e uma única oferta de uma vez por todas, e conquistou para nós eterna redenção. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta é, alegria em seu coração por ver vidas convertidas a Cristo pela obra do Espírito Santo? Você consegue sentir a mesma alegria de Jesus? A alegria que ele diz que há diante do Pai, diante dos anjos, em Lucas 15, na segunda parábola. Será que você consegue enxergar e sentir a mesma alegria do apóstolo Paulo e da sua equipe quando olha para aqueles irmãos e diz assim, vocês são a nossa alegria, a nossa esperança e a nossa coroa na vinda do Senhor Jesus. Vamos estar juntos. E as lágrimas, as perseguições, elas se apagam diante da alegria de ver vidas rendidas, famílias restauradas pelo poder do Evangelho. Calúnias, difamações, Paulo diz, preocupações com as igrejas, preocupações com falsos irmãos. Vale a pena a alegria de ver vidas restauradas, fortalecidas em Cristo Jesus. Na sequência do texto, além de encontrarmos aqui a alegria de um pastor, nós vemos o seu trabalho. Embora o apóstolo chame aqueles irmãos que foram convertidos a Cristo de sua alegria, nós percebemos aqui uma preocupação no seu coração, preocupação com a condição espiritual daquela igreja. Essa preocupação se revela em alguns passos práticos aqui nessa carta. Olha, irmãos, para o versículo 1. Paulo está nos mostrando qual foi o caminho que ele encontrou, prático, para cuidar daquelas vidas. Primeiro, Paulo vai dizer que ele enviou Timóteo para Tessalônica. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Irmão, se tinha uma coisa que Paulo não gostava, era de ficar sozinho. Leia as cartas de Paulo, que são 13. Como diz os nossos irmãos lá no Nordeste, você lê numa sentada, né? Você lê. E Paulo, ele está sempre cercado dos seus cooperadores. Em alguns momentos ele diz assim, olha, uma porta se abriu, mas eu não tive paz no meu espírito. Eu não estava com meu irmão Timóteo, não estava com meu irmão Silas. Ele está sempre cercado de gente. No final da sua vida, no último capítulo da sua vida, ele fala isso, olha, somente Lucas está comigo. Fulano foi embora, Alexandre não o caria, o latoeiro me fez mal, né?
E ele fala, fulano foi para tal lugar, Demas quis ficar rico, abraçou a teologia da prosperidade. Está pregando agora que Jesus, você agora é a gracinha de Jesus, né? Você é a maravilha de Jesus, né? Amor o presente século. Foi embora. Somente Lucas está comigo. Aí ele fala assim, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de força, me livrou da boca do leão e me levará salvo para o seu reino celestial. Louvado seja Deus. Mas Paulo sabe que o reino é um reino de amigos, que a igreja é uma comunidade de homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus, que foram chamados para viver a fé comunitariamente. E agora, olhando para o perigo que aqueles irmãos estavam enfrentando, com a possibilidade de olharem para trás diante da pressão que já estava prevista, porque Paulo não pregava um falso evangelho, ele envia Timóteo. Não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo. Interessante, irmãos. Essa atitude de Paulo é muito importante, até mesmo pela credencial apresentada aqui de Timóteo. Quem é que ele vai enviar para animar a igreja, fortalecer a igreja, checar as condições espirituais daquele rebanho que está sob pressão, sob adversidade? O texto vai dizer, nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Isso é muito importante. Para encorajar a igreja, para fortalecer a igreja, só o Evangelho de Cristo. Só o ministro do Evangelho de Cristo. Gente que não vai contar história para você, gente que não vai fazer falsas promessas para você, gente que vai apresentar o Evangelho e as suas implicações, em nome de Jesus. Eu fico impressionado como Paulo tinha Timóteo em alta consideração. Em Filipenses, no capítulo 2, talvez a maior demonstração do caráter de Timóteo esteja nessa passagem, Filipenses 2, a partir do verso 19. Paulo diz o seguinte, o mesmo cuidado com uma outra igreja, o mesmo coração pastoral, transmitido pelo coração de Jesus, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. Parece que é um padrão aqui de Paulo, né? Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do Pai. Portanto, este é quem eu espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Gente que não busca o seu próprio interesse, gente que busca o que é de Cristo, gente que está para servir no Evangelho, que não quer ser servido pelo Evangelho. E Paulo está dizendo a mesma coisa aos Tessalonicenses. Meus irmãos, diante das provas, diante da minha preocupação, eu não pude mais ficar aqui deixando vocês sem um encorajamento, e eu não pude esperar mais, e agora eu envio Timóteo, que é ministro de Deus no Evangelho de Cristo. E aqui Paulo apresenta o propósito desse envio, fortalecer e animar a igreja na fé, a fim de que ninguém se inquietasse com aquelas tribulações das quais eles já tinham sido alertados. Ele diz aí, verso 3, a fim de que ninguém se inquiete. No 2 ele diz, para fortalecer e animá-los na fé. Animá-los na fé. Quando Pedro foi avisado pelo Senhor Jesus, Satanás quis peneirar vocês, mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Aqui é a mesma coisa, para animá-los na fé, porque todo o nosso relacionamento com Deus é baseado na fé, e é a nossa fé que é atacada todo dia. Por isso, querido, a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos perseverar na fé em Cristo, precisamos ser alimentados na fé, progredir na fé para a glória de Deus. E Paulo sabia disso.
Nós não podemos parar no passo inicial, que é receber a Cristo pela fé. Ele vai dizer isso em Colossenses: assim como recebeste a Cristo Jesus, andai nele, confirmados na fé. Cristãos precisam crescer em Cristo. Nós fomos chamados para crescer à medida da estatura de Cristo, para sermos mais parecidos com Jesus a cada dia. Isso é uma jornada de crescimento da nossa fé em Cristo Jesus. E Paulo sabia disso. E ele então envia Timóteo para que aquela igreja fosse encorajada, para eles perseverarem nas tribulações das quais já estavam avisados. Percebam, verso 3, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Tribulação não é para inquietar a igreja. Pedro diz isso. Não estranhe o fogo ardente da provação. Isso é prova de que vocês pertencem ao Senhor. Gente que não é incomodada com adversidade, com perseguição. Possivelmente já foi abraçado pelo mundo. Possivelmente já está conformado com o mundo, com um sistema maligno. Paulo diz: porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, diz ele no verso 4, predissemos que íamos passar por aflições. Ninguém aqui está enganado. Ninguém aqui está enganado. Jesus falou assim: se trataram mal o dono da casa, imagine os criados. Se chamaram Jesus de Beelzebu, imagine o pastor Bruno. Imagine você. Jesus falou: no mundo nós vamos passar por aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Nós adoramos aquele que venceu o mundo. Todo um sistema maligno, contrário ao reino de Deus. Louvado seja Deus. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era de vocês. Mas eu, pelo contrário, eu tirei vocês, eu resgatei vocês. O mundo odeia a igreja. O mundo odeia cristãos. Irmãos, atrocidades estão sendo cometidas hoje no século 21. Irmãos nossos estão morrendo ao redor do mundo. E nós precisamos orar pelos nossos irmãos perseguidos, clamar pela igreja do Senhor, porque uma hora vai chegar na nossa porta, é questão de tempo, e só vai ficar quem nasceu de novo. Em tempos favoráveis, todo mundo é crente, todo mundo é crente. Tem gente que fala assim: eu sou crente. Eu olho assim: meu Deus do céu, se ele é crente, eu sou o quê, Jesus? O que eu sou? Um miserável como eu, sujeito praticando abominação. No Rio de Janeiro tem até traficante chamado evangélico, eu nunca vi isso na minha vida. Ao ponto que nós chegamos, irmãos, à degradação do que é evangelho no Brasil. Tem a tropa de Arão, e daí por diante. Tem estrela de Davi. Tem hino tocando de Cassiane. Tem um amigo meu que é policial, e quando fazia incursão, ele falava assim: olha, a frequência do rádio pegava tocando Cassiane na comunidade. E os caras pedindo para pastores orarem para Deus guardar e livrar a vida deles, para dar bom êxito. E alguns balaões vão lá e recebem o prêmio da iniquidade. Paulo está dizendo: gente, isso aqui faz parte da nossa vida. Isso aqui é resultado de gente que nasceu de novo, foi selada pelo Espírito Santo, tem o seu nome escrito no livro da vida, vai passar por aflição. Nós predissemos isso. Não fomos contar historinha em Tessalônica. Não tomamos pedrada por acaso para contar história para você. Se você é crente, se você nasceu de novo, você vai ser perseguido. Pode pegar, irmã, a garrafa, em nome de Jesus. Só o Evangelho pode nos encorajar. Por isso que Paulo diz: eu mandei Timóteo, que é ministro de Deus no Evangelho. Eu não mandei um teólogo, teórico, que não sabe nem o que é orar. Nós temos hoje teólogos que não oram, gente que não ama Jesus, gente que conhece Calvino, Lutero, Zwinglio, mas não conhece a Cristo. Paulo diz: eu mandei gente que ama o Senhor, gente que foi criada no Evangelho, a avó, a mãe nasceram de novo, ensinaram esse menino é apaixonado por Jesus, esse menino ama a Cristo, desde a infância ele sabe as sagradas letras, criança se converte, meu irmão.
para tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vejam que esse é um coração do ministério pastoral. E Paulo estava envolvido com essa realidade, irmãos. Pregação genuína, apresentação das implicações do discipulado, encorajamento da igreja. E deixava sempre a igreja sob a responsabilidade, as igrejas locais, com responsabilidade de pessoas comprometidas com o Evangelho. Atos 14, 21 a 23, nós vemos uma prova histórica disso. Atos 14, de 21 a 23. Paulo voltando àquelas igrejas, no final da primeira viagem, retornando à base, que é a igreja de Antioquia, da Síria, ele diz o seguinte, a partir do verso 21, Atos 14, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, ou seja, só se faz discípulos com o evangelho. Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fazendo o que naquelas igrejas? Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Corajando. Irmãos, nós fomos projetados para levar tranco. Quem já teve um Fusca aqui? Meu irmão, se você tiver na hipótese, o carro deu uma rateada, tem uma BMW aqui zero e um Fusca, joga na BMW, que o cara tem seguro. O Fusca vai acabar com o teu carro, mas ele vai continuar vivo, né? Aquilo foi projetado para levar tranco. Você precisa de duas coisas para dirigir um Fusca: carteira de habilitação e um arame. Um arame resolve tudo. Qualquer coisa liga para o Tião. Tião, onde eu coloco esse arame? Para tirar esse vazamento? Para desentupir esse troço? Ele anda. Nós fomos projetados para levar tranco. Jesus preparou uma comunidade de homens e mulheres corajosos, porque tem um Espírito que nos dá coragem. O Espírito é o encorajador da igreja. Atos capítulo 9, versículo 31, diz que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, caminhando na coragem do Espírito Santo. O que é que vai nos manter de pé, irmãos, na tribulação? A coragem do Espírito Santo. É o Evangelho. É saber de onde viemos, o que Cristo fez em nosso lugar, quem somos agora e para onde vamos. Todo dia e o dia todo. Porque constantemente nós somos rodeados, assediados pelo pecado, diz Hebreus 12. E nós somos chamados a olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria, a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, como Gabriel falou nessa manhã. Ele sabia do privilégio eterno da comunhão com o Pai. Então a cruz é passageira, a cruz é pequena diante da glória de estar na eternidade com o Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Paulo está investindo nessa gente porque Jesus investiu neles. Ele não é o salvador da igreja, ele não é o senhor da igreja, ele é um instrumento, é um pastor auxiliar. Jesus é o supremo pastor. E olhando para essa igreja em crise, em luta, em adversidade, Paulo, ele se mobiliza, ele se alegra porque eles são alegria, coroa, esperança na vinda do Senhor, mas ele também tem um trabalho importante a fazer, de levar gente séria, que prega o Evangelho, que encoraja a igreja, para a igreja ficar firme, não ceder às tentações. Ele diz, temendo no verso de número 5, que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Isso nos fala de continuidade, aquela semente que foi recebida precisa ser cultivada, precisa crescer. A leitura da Bíblia não pode ser restrita a domingo de manhã. Você precisa ler a palavra, se alimentar de Jesus todo dia, em oração, em comunhão com Ele. Participar da comunidade cristã, participar do serviço ao Senhor, da missão de Deus no mundo. São as disciplinas espirituais que nos mantêm na rota, na jornada de crescimento para a glória de Deus. E como parte importante do trabalho pastoral, além de ensinar a sã doutrina e preparar os santos para a obra do ministério, como diz Efésios 4, nós encontramos também a oração como elemento essencial. No versículo 10, Paulo vai dizer, oramos noite e dia,
com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Ele se alegra, irmãos, ao receber as notícias da firmeza da igreja no regresso de Timóteo. Nós vemos isso dos versículos 6 até o 9. Mas ele continua orando pelo progresso espiritual da igreja. Graças a Deus a igreja está passando, vencendo a tribulação. Paulo diz isso. E ele diz que agora, diante dessas boas notícias, no versículo 6, que eles continuam firmes na fé, no amor que eles têm uns pelos outros e também por ele se alegra, ele descansa. Versículo 8, porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. É um coração de pastor. Que você não consegue explicar isso, irmão, isso é obra de Deus. Os dons, isso é soberania de Deus. Ele distribui como lhe apraz. Enquanto há pessoas que têm prazer de difamar a igreja, há aquelas outras que oram e choram por ela. Isso é inexplicável. Esse homem tem tanto problema, mas ele está ali. Como é que estão aqueles irmãos? Como estão aqueles irmãos em Tessalônica? Timóteo, vai lá. Eu queria muito você comigo aqui em Atenas para discutir com essa rapaziada aí, né? Descendente aí de Platão, de Aristóteles, do Spa, Sócrates, Platão, Aristóteles. Mas é mais importante abrir mão provisoriamente da sua comunhão para você suprir aqueles irmãos, para que eles possam continuar crescendo na presença do Senhor. Orar e ensinar o povo de Deus a caminhar firmado na palavra, comprometido com o Senhor, é a essência do ministério pastoral. E é interessante, irmãos, que nós vemos isso sendo praticado por alguns líderes importantes na história do povo de Deus. Em Êxodo capítulo 18, Moisés tem um sogro abençoado. Eu não sei como é que é o seu sogro, mas o de Moisés era muito abençoado. Ele olhou Moisés acordando cedo, no dia seguinte à sua chegada, e aí Moisés começa a atender 6 horas da manhã, 10 horas da noite tem gente na porta de Moisés, e Jetro fala assim: Moisés, você vai morrer. Eu sei que eu vou morrer, você também vai, a não ser que por graça a gente seja a geração que vai receber o Senhor visualmente, corporalmente. E a gente vai estar na terra nesse período, que nós vamos estar com o Senhor para sempre. Eu não faço questão de morrer, mas eu sei que um dia há uma possibilidade, né? E aí, meus irmãos, Moisés falou assim, o Jetro falou assim: Moisés, isso não vai durar longe, isso não vai muito, você não vai conseguir cumprir o seu mandato, né? Então, o que você faz? Você leva as causas desse povo a Deus, você ora por esse povo. Depois ele diz, você agora deve ensinar o que eles têm que fazer, oração e palavra. E você deve constituir pessoas aptas para dividir a carga contigo. Quando nós chegamos em 1 Samuel, capítulo 12, versículos 19 a 25, há relâmpago para tudo que é lado. Samuel está fechando o seu ministério, fazendo um levantamento final, dizendo, gente, eu não defraudei ninguém. E agora ele está dizendo para os irmãos, olha, para aquele povo daquela época, povo de Deus daquela geração, vocês pecaram contra o Senhor. E eles disseram, Samuel, nós pecamos. Além de todos os pecados que cometemos, nós ainda pedimos um rei. Nós dissemos que nós não queremos mais o Senhor governando sobre nós, Ele mesmo. Um governo teocrático, nós queremos agora imitar as nações. O problema, irmãos, é que o povo de Deus não consegue ser igual às outras nações, porque ele não foi constituído para isso. O crente não foi constituído para ser mundano. Ele abria a janela, do lado esquerdo tem um povo aqui, ali tem um rei. Abria a janela, do lado direito, aqui tem um rei. Para frente tem rei. Então a gente quer ter rei também. Por quê? Porque todo mundo tem. Aquilo que você falava para tua mãe quando você queria um All-Star novo. Por quê? Todos os meus amigos têm. E ela falava o quê? Você não é todo mundo. Dava aquele que chute velho para você. Você não é todo mundo. Samuel está dizendo, vocês não são todo mundo. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, separado. E eles então dizem, Samuel, ora por nós, para que nós não sejamos mais afetados com as nossas escolhas erradas. E aí, irmão, Samuel diz algo muito interessante. 1 Samuel, capítulo 12. Veja o posicionamento de um líder levantado por Deus que tem um coração de pastor. O coração do Senhor pelo povo. Não é mérito dele, é obra de Deus e graça na sua vida.
1 Samuel, capítulo 12, ele diz no versículo 19, todo o povo disse a Samuel, ore por esses teus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Samuel disse, não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal, no entanto, não se desviem de seguir ao Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não podem livrar, porque são vaidade. Ele está falando dos ídolos das nações ao redor. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Isso deve para nos colocar de joelhos, irmãos. Por causa do seu grande nome, por causa do que Jesus fez em nosso lugar, o Senhor decidiu fazer de nós o seu povo. E ponto final. Mas no versículo seguinte, ele diz assim, quanto a mim, verso 22, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, verso 23, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito, oração e palavra, oração e ensino. É o coração do ministério pastoral. Paulo está dizendo, olha, Timóteo foi aí para checar, para levar evangelho, para confirmar vocês na fé, mas nós oramos noite e dia por vocês. E por último, Atos 6, a igreja cresce, e cresce a murmuração, misericórdia. Se você, meu irmão, não está disposto a trabalhar, a discipular, a cuidar de pessoas, crianças, jovens, adolescentes, anciãos, não ore a Deus para a igreja crescer. Porque crescendo a igreja, crescem as dificuldades. Tem crente que não ora para Deus salvar ninguém porque ele não quer ter trabalho. Toda vez que eu vejo uma pessoa aceitando o Senhor e recebendo a Cristo pela fé, eu falo assim, começou tudo de novo. Vai ser toda uma jornada. Filhinhos, jovens e pais, vai ser tudo de novo. Uma criança nasceu aqui na igreja. Todo o circuito. Começa com aqui Marlene e Heloísa e vai embora. É um processo. Não quer ter trabalho, não ore pelo crescimento da igreja. Cresceu, cresce o problema. Atos 6 é uma prova disso. A igreja cresceu. Aí as viúvas gregas falam assim, está vendo? Na hora da distribuição da cesta básica, da ajuda, quem que é atendido primeiro? Sara, Raquel, Ruth, só o nome da judia, né? Helena, Irene, fica tudo para o final da fila. E os apóstolos ali olhando para aquela situação. O que a gente faz agora? Irmãos, reúnam-se, orem a Deus, escolham 7 homens cheios do Espírito e de boa reputação para servir a mesa. Para servir a mesa tem que ser gente santa. Porque a mesa é santa, o Senhor é santo. Para servir no ministério, na casa de Deus, no independente do serviço, tem que ser gente separada para o Senhor. E aí vem aquela lista. Eles falam assim, nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Vamos nos consagrar a isso, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu não sou pedreiro, eu não sou arquiteto, eu não lido com obra. Não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu sou pastor de gente. Foi para isso que Jesus me chamou e é disso que eu vou prestar conta naquele dia. Não espere que eu seja um filósofo, não espere que eu seja pedreiro, não espere que eu seja líder de obra. Para isso tem gente que foi chamada na igreja para cuidar disso. Eu fui chamado para cuidar de gente. Gente que está doente, gente que está com problema no casamento, que absorve o meu coração, as minhas atenções e as minhas orações. Fui chamado para trazer a palavra, eu e o ministério pastoral da igreja, a equipe ministerial da igreja. Por isso, irmãos, não podemos nos distrair. O que o diabo quer é a gente distraído. Deus te chamou para algo, para você ser bênção na história, mas aparece um monte de coisa para tirar a tua atenção. E nós não estamos aqui para isso, em nome de Jesus. Nós temos aqui a alegria do pastor, nós temos o trabalho do pastor e, acima de tudo, a convicção do pastor
Versículos de 11 a 13, fechando essa perícope aí, essa passagem. Vejam o que nós encontramos, uma oração final. E essa oração, ela está carregada de uma convicção da ação de Deus no meio da igreja. Algo que nenhum pastor, por mais consagrado, bem formado, pode produzir no meio de uma comunidade de fé. Paulo está dizendo aí que o próprio Deus e o nosso Pai e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça, o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. A fim de quê, irmãos? A fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, mais uma vez, fechando o capítulo 3, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Paulo se alegra com a boa notícia, quando Timóteo leva a notícia da igreja, mas ele ainda ora. Ele apresenta a sua convicção a respeito da ação divina sobre a igreja de Jesus. Primeiro, Paulo cria na providência divina enviá-lo novamente para estar com eles. Por isso ele diz que o próprio Deus, o nosso Pai Jesus, nos prepare o caminho. Se no capítulo 2 ele disse que não foi lá por causa de uma ação maligna, aqui Paulo está dizendo que até essa ação maligna está debaixo da soberania de Deus. O diabo só vai até onde Jesus permite. Não vai avançar 1 milímetro que não passe pela soberania e pela ordem de Deus, pela providência divina. Mas Paulo diz assim, orem por isso. Temos que orar. Cremos na soberania de Deus, mas cremos que o Senhor mandou a gente orar. Pedro estava preso. Tiago morreu. A igreja falou assim, deixa Pedro morrer também, ele vai para o céu. A igreja ora. Porque se o Senhor Jesus não quiser livrar, não vai livrar. Mas a igreja foi chamada a orar. Havia oração e Deus livrou. Deus mandou um anjo lá. Por quê? Porque Deus quis. Não é Herodes que manda. No final do capítulo 12, nos diz que Herodes morreu diante da glória de Deus. Ele não tem poder sobre a igreja. Quem tem poder sobre a igreja é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, então, manifesta aqui a sua convicção da soberania de Deus. Mas Paulo também cria que é o Senhor da igreja que opera a verdadeira comunhão no corpo de Cristo. Ele diz que o Senhor aumente, faça crescer o amor de uns para com os outros. Quem é que pode produzir isso, irmãos, entre nós? No mundo materialista, num homem que é egoísta, amante de si mesmo, como é que essa pessoa vai se importar com a dor da irmã que caiu em casa? Com a dor daquele irmão que está desempregado há 1 ano, não tem provisão? Quem é que vai fazer isso? Você orar, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Quem é que produz isso em nós? Quem é que produz a unidade do Espírito Santo? Em Efésios 4, Paulo diz que vocês têm que se empenhar para preservar a unidade do Espírito, não produzi-la, mas preservá-la. Porque é Ele quem faz isso. Ele que nos batizou em um só corpo, nós bebemos de um só Espírito, ao crermos em Jesus, e Ele nos ajuntou de uma comunidade local para servi-lo, adorá-lo e cuidarmos uns dos outros, e evangelizarmos os não alcançados. Adorar a Deus, servir uns aos outros e evangelizar os não alcançados, é para isso que nós existimos. Então Paulo está dizendo que é Jesus quem faz isso, que o Senhor faça aumentar o amor entre vocês, que a gente possa olhar um para o outro e ver a graça de Deus na vida do nosso irmão e da nossa irmã, olhar para o Gabriel e ver o fruto do penoso trabalho de Jesus pela vida dele, olhar para o Ricardo e ver o fruto do penoso trabalho de Jesus em lugar dele, e orar por ele, respeitá-lo e amá-lo, e fazer isso reciprocamente. Se Satanás é quem semeia o joio na casa de Deus para promover maledicência, difamação e contenda, nada escapará ao juízo de Deus.
Porque, irmãos, a Escritura vai dizer em Provérbios 6, de 16 a 19, que o que semeia discórdia entre os irmãos é abominação diante de Deus. Se o diabo tenta fazer isso semeando joio, a verdadeira comunhão é obra do Espírito Santo. Celebrarmos juntos ao Senhor. E Efésios 4, Paulo vai dizer: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Por isso ele diz: preservem essa unidade. Preservem a unidade, se esforcem. Não uma maneira passiva, mas Paulo diz esforçando-os, Efésios 4, de 1 a 6, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Se tem algo que está quebrando a unidade, você, meu irmão, como servo de Deus, repreenda, intervenha, não alimente, não seja instrumento de discórdia, porque isso é abominação diante do Senhor, diz a palavra de Deus. Provérbios 6. Nós não fomos chamados para isso. Paulo cria, olha que coisa tremenda, irmãos, que ao aumentar o amor dos irmãos uns para com os outros e para com todos, Deus está fortalecendo o coração da igreja em santidade e livrando da culpa na presença do Senhor na sua vinda com todos os santos. Há uma relação direta entre a comunhão do corpo de Cristo e santidade e a vinda do Senhor. Isso é um mistério. Isso é uma realidade. Por quê? É assim que a Bíblia nos ensina. Seguir a paz com todos e a santificação. Caminham juntas, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com todos e a santificação. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. João vai dizer: se você não consegue amar o irmão que está do teu lado, com dor de dente, com uma crise no casamento, como é que você vai amar a Deus que você ainda não vê? Você vai ver. Nós vamos vê-lo assim como Ele é, promessa. Mas nós precisamos viver esse amor em Cristo. Paulo está falando isso aqui. Ele está dizendo que o Senhor faça crescer o amor de vocês uns para com os outros, para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que, há um propósito, que o coração de vocês seja fortalecido em santidade. Ele acaba de falar de comunhão. E agora ele está falando de santidade, está falando da expectativa da vinda do Senhor. Consegue perceber, irmãos, como as peças vão se encaixando? Jesus conta uma parábola, em Mateus 24, de 45 a 51, sobre a vinda do Senhor, sobre aqueles que achavam que Ele estava demorando, e essa falsa ideia de uma aparente demora, ela pode trazer uma oportunidade indevida à falta de comunhão, e a uma frouxidão moral. Ele diz em Mateus 24, os que dizem, meu Senhor demora, passam a espancar os seus companheiros e a se embriagar com os bêbados. Começa o quebra-pau e começa a frouxidão moral. Porque perdeu o temor a Deus e perdeu a expectativa da vinda do Senhor. E é por isso que Paulo está dizendo, nós temos que orar por isso. Ele fala desse tema em oração. No versículo 11, que o próprio Deus, ele está orando, que o Senhor prepare o nosso coração, e o Senhor, que o Senhor faça. Isso aqui é sinal de dependência, de rendição. É o Senhor quem opera, é o Senhor quem nos ensina a nos amarmos. É o Senhor que nos ensina a perdoarmos, a nos perdoarmos mutuamente. É o Senhor que nos ensina que nós vamos morar juntos no céu. É o Senhor que nos ensina que unidos nós vamos ganhar vidas para o reino de Deus. Porque Jesus diz, novo mandamento vos dou, não nova sugestão, novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavra do Senhor. Não podemos negar e só podemos nos humilhar diante dele. Paulo está dizendo isso aqui, é uma convicção do pastor. É uma convicção que precisa estar no rebanho, de que é o Senhor quem faz isso. É o Senhor que aumenta o nosso amor. É o Senhor quem produz a unidade, é o Senhor que produz em nós um temor, uma expectativa da sua vinda e uma expectativa em santidade. E à medida que crescemos na comunhão, inexplicavelmente crescemos também, somos fortalecidos em santidade
diz o versículo de número 13. Em nome de Jesus. O Deus que salva é poderoso para sustentar a sua igreja nesse mundo perverso, pelo poder da sua palavra que opera na vida dos seus filhos e filhas. Foi a conclusão do domingo passado. Mas hoje eu acrescentei, e ele usa homens por ele chamados para apacentar o seu rebanho. Somos pastores auxiliares. Jesus é o supremo pastor, o grande pastor das ovelhas, em nome de Jesus. Eu acho lindo essa passagem, já vamos caminhar para as conclusões, as aplicações. Salmo 77, versículo 19 e 20. O salmista diz assim, Asaf: o teu caminho foi pelo mar, falando de Deus, falando da obra de Deus na vida do povo. As tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. Aleluia! O teu povo é povo de Deus. Tu o conduziste como rebanho. É o Senhor quem conduz. Mas na última parte diz assim, pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém, irmãos? É o Senhor quem cuida da igreja. Cuidado da igreja, cuidado de Jesus com a igreja. Mas Ele usa pessoas, pastores auxiliares, para encorajarem vocês. Homens carentes de oração, carentes da misericórdia de Deus, carentes das orações dos irmãos. Primeira aplicação, você reconhece a importância de pertencer a Cristo, ser membro da igreja, experimentar o cuidado dele em sua vida. Que coisa maravilhosa, irmãos. Pertencemos a Cristo, somos cuidados pelo Senhor, e Ele usa a gente para cuidar de nós, uns aos outros, em nome de Jesus. Ainda que falhos, os pastores auxiliares de Cristo lutam pela sua saúde espiritual e dependem da graça de Cristo e das orações dos irmãos. Tinha um amigo meu que falava assim, eu perguntava, como é que você está? Eu falei, estou bem, pela graça de Deus e pela oração dos irmãos. É isso mesmo. São duas coisas que nos encorajam, que nos sustentam. Eu queria que você, nessa manhã, quando nós caminhamos para o final dessa celebração, você pudesse se alegrar e discernir a importância de pertencer ao corpo de Cristo. De uma igreja que foi comprada pelo seu sangue, a igreja de Deus. Uma igreja que é apacentada por pessoas que foram constituídas pelo Espírito Santo, que são falhas, mas que apesar das suas falhas, foram colocadas para zelar pela sua vida com o zelo de Deus, para orar por você e para apresentar o Evangelho, para que o Evangelho de Jesus encoraje você nas suas tribulações. Segundo lugar, enquanto aguarda o retorno definitivo de Cristo, você está comprometido com a comunhão com o corpo de Cristo e com uma vida santa, comprometido. Você ora pela comunhão da igreja. Você, como membro do corpo de Cristo, o que constitui um membro? Quais são as implicações de ser um membro de uma igreja local? Alguém que ora, alguém que contribui, alguém que encoraja, alguém que anima, alguém que não difama, alguém que está pronto a servir, alguém que valoriza o outro por causa do amor de Jesus que nos une. Você é membro da igreja? Você ora pela igreja de Jesus? Ame a sua igreja. Estudamos aqui no ano passado, ame a sua igreja, porque Jesus deu a vida por ela. E ela é o instrumento da expansão do reino de Deus. Por isso o diabo quer dividir a igreja. Quer enfraquecer, quer minar a comunhão. Quer tirar a autoridade. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Vamos orar, querido? Coloque a sua vida diante do Senhor. Eu queria que você agradecesse a Deus pelo cuidado dele, com você, com a sua casa. O cuidado de Jesus com a sua igreja. A igreja é dele. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Celebre ao Senhor, porque você faz parte da igreja, da noiva do Cordeiro. Breve Jesus vem para levar essa noiva para estar com ele para sempre. E nós aguardamos esse dia em comunhão, em santidade e em missão, para a glória de Deus. Abra o seu coração.
Queremos orar juntos agora, irmãos. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Não permita, não dê margem para que o inimigo tente entrar e minar os relacionamentos. Repreenda na autoridade do nome de Jesus. Estimule a comunhão, anime o seu irmão, encoraje o seu irmão. Foi para isso que Timóteo foi a Tessalônica, não foi para contar história, foi para animar na fé, para dizer, meu irmão, fica firme no Senhor, porque o Senhor venceu. Você vai passar por essa tribulação, nós vamos enfrentar outras, mas nós vamos ficar de pé, porque o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem nos sustenta, Ele é poderoso para nos guardar de tropeço e nos apresentar diante dEle com alegria. Os últimos versículos da carta de Judas nos dizem isso. Ele é poderoso para nos guardar de tropeço e nos apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, santa, sem rugas, sem mácula, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, você entende que é hora de fazer algum concerto com Deus, a igreja está orando, de olhos fechados. Se você quiser ficar em pé, você fique. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar para que o Senhor aumente o nosso amor, para que cresçamos em santidade, no engajamento na obra de Deus, no reino de Deus, enquanto aguardamos a vinda gloriosa de Jesus. Fique de pé ou fique ajoelhado, sentado, do jeito que você quiser, mas se renda ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Senhor amado, bendito é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aprove ao Senhor fazer de nós o seu povo, por causa do seu grande nome, por aquilo que Jesus fez em nosso lugar, pela obra do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, nós fomos chamados a pertencer a Cristo, a crer e confiar nele e a servi-lo na história. Senhor, enquanto estamos aqui, ajuda-nos nessa jornada de crescimento, Senhor. Ajuda-nos a permanecermos firmes na fé, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Abençoe a comunhão do corpo de Cristo, abençoe o ministério da igreja nesse mundo como testemunha do Senhor e cuida de cada um de nós. Livra-nos, ó Pai, de todo dardo inflamado do maligno, assim como Paulo pediu, orando para que o tentador não tivesse vitória sobre aquela igreja, que o Senhor o repreenda em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Nos refugiamos no sangue do Cordeiro, na autoridade de Jesus e da sua palavra. Nós te adoramos, Senhor, nessa manhã, com alegria, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, em nome de Jesus.